Boa tarde, sexto ano. Nossa aula de hoje é uma revisão dos dois conteúdos que será para a prova de vocês. O primeiro conteúdo, liberdade e o que vem junto. E o segundo conteúdo é como imaginamos Deus, certo? Então vamos lá no primeiro conteúdo. Então, ele faz uma pergunta, né? No início, no tema da nossa aula, ele faz uma pergunta: liberdade, e o que vem junto com essa liberdade, né? Na verdade. Então, nós já imaginamos, né, que seria a responsabilidade, porque não existe a liberdade sem a responsabilidade. Na verdade, o que é mesmo a liberdade? Então, a liberdade é algo fundamental na vida, ou seja, para todos nós seres humanos, mas que é necessário sabermos como usar dessa liberdade. Essa liberdade da qual nós falamos são as nossas ações, as nossas responsabilidades que deva vir junto. Então, quando se trata dessa liberdade, nós podemos observar, ou melhor, ter certeza, né, de que ela sempre vem acompanhada com responsabilidade. Liberdade de fazer as nossas escolhas, de liberdade de ir aonde quiser, da forma como quiser, enfim. Mas é sabendo que junto com ela deva ser seguida de responsabilidade, deva ser seguida de responsabilidade. Então o texto ele diz o seguinte: liberdade é fundamental para o ser humano. Povos e pessoas têm lutado e morrido por ela. Muitas histórias e poemas têm sido escritos para cantar o amor à liberdade. Então essa liberdade ela é buscada de todas as formas, né? As pessoas buscam ou apresentam ela de todas as formas, em música, em poesia, em versos. Falando em liberdade, pensamos nas últimas situações em que ela é fundamental. Então, o texto mostra pra gente em algum momento, ou seja, no caso que a gente precisa realmente dessa liberdade. Tipo, precisamos de liberdade para dispor de nós mesmos, para cada um ir aonde quiser. Dispomos dessa liberdade em questões de opinião, né, para expressar nossos sentimentos, tomar posição política, de escolher o trabalho que melhor combina com nossos talentos, de associação para formar grupos pacíficos de acordo com nossos interesses. Precisamos de liberdade no momento da escolha da nossa religião, para cada um se sentir à vontade, né, para expressar sua relação com Deus. Então nós temos essa liberdade de escolha. Nós vivemos nós vivemos uma democracia, onde nós podemos falar, onde nós podemos escolher. Então, liberdade de escolha, ela depende, né, de informação, muito de informações corretas. Então, para a gente, ou seja, para nós, né, muita gente pensa que está escolhendo algo que seja bom, algo que seja de verdade, de seu interesse, e de fato essa pessoa ela está sendo manipulada. Então, quando nós escolhemos essa liberdade, nós devemos prestar bem atenção o que nós estamos escolhendo, da forma como nós estamos escolhendo, porque muitas das vezes podemos ser manipulados também, né? Tipo pelas propagandas comerciais, pela política, pela moda, pela pressão de grupo. Então, ela deva ser olhada com um olhar bem, vamos dizer, cuidadoso, né? Em relação a essas escolhas. Só porque temos liberdade não é que não devemos ter o cuidado realmente nesse momento de escolher. Então o texto ele fala o seguinte: essa situação, todas as situações elas são reguladas em lei. E o objetivo primeiro não é tirar a liberdade de quem faz, né, determinada coisa, mas é garantir a elas direitos e também deveres. Porque não existe somente direitos, né, existe também os deveres que são assegurados pelas nossas autoridades, pelas nossas leis, a qual nós também devemos respeitar. O texto ele fala: ter liberdade é também sermos capazes de decidir o que não vamos fazer. Alguma coisa porque preferimos respeitar sentimentos nossos e das outras pessoas. Não significa porque você tem total liberdade que você deva usar ela somente para benefício próprio, né? Sem importar com quem estará ao seu lado, sem respeitar os outros. Principalmente quando se fala de sentimento, né, das outras pessoas. Então, colocar limite para nós mesmos, baseado em nossos valores que escolhemos como projeto de vida, é também uma demonstração de liberdade.
A liberdade de vencer a acomodação, a preguiça, o egoísmo. Um dependente de drogas, por exemplo, pode até dizer que compra drogas porque quer, porque ele tem a liberdade para isso. Mas nós observamos que nesse exato momento ele não tem essa liberdade, ele é dependente. Então ele depende realmente da droga, né, para poder sentir bem, para poder, entre aspas, claro. Então quando ele diz que compra porque quer, porque tem a liberdade de comprar, não, ele está sendo obrigado, porque realmente é uma dependência química. Então tem vários tipos de liberdade que você acha que está fazendo aquilo porque tem a liberdade de fazer, ok? Então fica por aqui esse texto. Eu vou estar mandando as fotos dele no grupo para melhor vocês estudarem. Então continua a nossa revisão. Agora é o texto Como Imaginamos Deus, certo? Então nesse texto é uma pergunta, na verdade. Como imaginamos Deus? Cada um imagina Deus à sua maneira, né? Todos nós, seres humanos, temos a nossa maneira de cultuar, de acreditar, de imaginar como será esse Deus. Então, cada um tem uma criação própria realmente de como será, de como imaginamos Deus, né? Muitas pessoas imaginam ele como um super-herói, outros imaginam ele como Deus castigador, outros imaginam, né, como Deus acima de todos os deuses, enfim. Cada um imagina Deus da sua forma. Então o texto ele fala o seguinte, né? Que Deus ele é realmente da forma como cada um imagina. Então no texto a gente observa, tem muitas pessoas que fazem, né? Dessa imaginação Deus como se fosse verdadeiro fantoche na mão de algumas pessoas. Deus do extraordinário são aqueles que acreditam, valorizam, né, no poder que vê acontecer. Outros acreditam que Deus é somente para uso próprio. Outros imaginam que ele é um Deus mágico. Outros imaginam que ele é Deus fiscal. Então o texto eles nos mostra várias passagens mostrando, né, contando, relatando histórias de pessoas da forma de como elas verem Deus. Então é difícil dizer se é a imagem de Deus que transforma a pessoa ou se a pessoa constrói a imagem de Deus que é mais parecida com ele. A Bíblia diz que nós somos criados em imagem e semelhança. Então, nesse caso, nós somos semelhança, nós somos criados, nós somos parecidos. Agora, as nossas ações, as nossas atitudes, elas são diferenciadas, né? Porque muitas coisas que nós seres humanos fazemos, ou seja, nada do que nós fazemos realmente, Deus faz, né? Então, olhando aqui o que diz o texto, é o fato que existe uma relação entre o jeito de entender Deus e o jeito de ser da pessoa. Então, nesse caso, muitas das vezes nós observamos nas pessoas, né, o jeito que ela é, da forma que ela é. Então, da mesma forma que ela é a forma que ela entende que Deus seja. Ou seja, nós entendemos ele a cada um a nossa própria maneira. Então, o que diz o próprio texto? No seguinte parágrafo. Deus, diretor de fantoches. Deus é o que resolve tudo. Isso só pede que a pessoa se conforme. A pessoa fica passiva, resignada, não procura as razões humanas do que acontece. Muita gente que sofre acha forças até heróicas para continuar vivendo, porque se apoia nessa ideia de Deus. Então ele acredita na vida dele que tudo que acontecer é porque Deus realmente quis dessa forma. Já outros acreditam que tudo que está acontecendo na vida dele é uma forma de castigo que ele está recebendo por algo de errado que fez. No texto ele mostra algumas imagens, como vocês vão ver, né, que eu vou mandar no grupo. Ele fala que realmente toda ação humana ela tem uma consequência. Então eles mostram algumas pessoas passando por sofrimentos e que elas acreditam que está passando aquilo porque Deus foi a quem quis que fosse daquela forma. E que muitas das vezes foi nós que procuramos viver dessa forma, né? As nossas escolhas. Então o texto, ele fala que nós, da nossa maneira, nós cultuamos, nós seguimos, nós conhecemos, nós descobrimos, cada um da nossa forma, certo? Então fica por aqui essa revisão de religião. Eu vou estar mandando as fotos para vocês melhor estudar para a nossa prova. Até lá!